Ilona, é claro que eu não sou um especialista em ensino e educação, mas apesar de vir de uma família de educadores, né, de educadores, professores, mas eu leio muito, estudo muito sobre o assunto, aprendo muito com pessoas como você e sempre tive a impressão de que o problema da educação, do ensino no Brasil, ele passa pela má gestão e não pela falta de dinheiro, né? A gente investe muito, por exemplo, no ensino superior, né, em relação ao que a gente gasta com o ensino fundamental, com o ensino técnico. E eu estava esses dias lendo uma reportagem com uma entrevista sua na Gazeta do Povo sobre o novo Fundeb. Eu sempre fui contra, né? E a gente tem visto algumas histórias estranhas, né, do uso do dinheiro do governo federal. A participação do governo federal no novo Fundeb, ela está aumentando, vai aumentar muito, né? E Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, de uma cidade de Minas, gastando R$ 1 milhão no novo Fundeb, numa construção de uma garagem, por exemplo, para os funcionários da Secretaria Municipal pararem os seus carros, governadores pagando abonos. Acho importante valorizar os professores, mas pagando abonos, 40 mil de abono aos professores, mas revertendo isso politicamente, né, como se aquilo fosse um esforço e um sacrifício pessoal daquele governador. E você fez duras críticas nessa reportagem da Gazeta ao novo Fundeb, né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre essa questão. Falta dinheiro, falta gestão ou faltam os dois? Não, não falta nenhum dos dois. Talvez na gestão falte, porque nós temos mau uso dos recursos, né, Lacombe? Nós temos uma questão muito séria de quando você tem excesso de recurso no setor público, né, onde, infelizmente, tem um certo ninguém é de ninguém, né? O recurso não tem dono, né? Há uma percepção de que o recurso público não teria dono, quando o dono é a população que paga os impostos que geram esses recursos, né? Então, a questão não é de recurso, deve ter pontualmente aqui e ali um lugar mais afastado, um lugar com maiores dificuldades que precisa de um fluxo maior. Existem, claro, municípios mais pobres no Brasil que têm certa dificuldade, mas não justifica, isso eu vi muito claramente na minha tese, não justifica os resultados pífios que a educação brasileira tem. Então, a questão da gestão, há inúmeros instrumentos que os governos, principalmente o governo federal e os governos estaduais, têm à disposição, porque para gerir o recurso público há uma série de instrumentos de controle. O problema é que nem sempre eles são utilizados, né? Porque até que as autoridades percebam, nas autoridades de fiscalização, percebam que houve uma má escolha, né? Então, fazer uma garagem para o funcionário estacionar o carro é interessante porque o funcionário precisa de um certo conforto, se ele vem de longe, etc. e tal. Mas da onde foi que se tirou esse dinheiro, né? A escola já tem biblioteca? A escola já tem, por exemplo, uma rede de profissionais qualificados para ajudar os docentes a conduzirem naquele ambiente na melhor forma acadêmica, né? Principalmente agora com a questão de saúde mental, né? Então, assim, a escola está realmente bem montada para sobrar recurso para esse tipo de investimento? Difícil, né? Então, assim, você tem que estar com o IDEB muito, muito, muito alto para começar a escolher as firulas, né? Aquelas cerejinhas. O bolo tem que estar muito pronto, muito gostoso, muito arrumadinho para você falar, agora o que eu vou fazer de decoração, né? Então, infelizmente, quando você coloca muito recurso na ponta, a possibilidade de haver desmandos é muito maior. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A pressão sindical por maior recurso, ela atende, obviamente, os sindicatos. Vamos ter uma coisa em mente. O professor, sim, é a categoria mais sindicalizada que existe. Então, quando o professor tem um aumento de salário, fatalmente o sindicato vai ganhar mais, né? E aí, quando você tem mais recursos na ponta, quem vende, né, os fornecedores de todo tipo de solução raramente boa, mas em geral meio picareta, também ficam com as suas, digamos assim, glândulas de venda, né, salivando, né?
Então, nós temos que pensar o seguinte: nós temos um histórico de péssimo desempenho, de péssimo fluxo. Nosso sistema educacional, do ponto de vista dos estados e dos municípios, é muito frágil, é muito ruim, apesar de ter uma exceção aqui e outra exceção ali, mas tem um rendimento muito ruim para aquilo que custa, né? Eu sempre digo, só para concluir, a minha tese de doutorado foi a respeito tentando explicar o que aconteceu no município de Sobral, que, como é sabido, é o município que tem o maior rendimento dos estudantes no Brasil, tanto Sobral e alguns outros municípios do Ceará, e o gasto médio de Sobral é uma média nacional, cerca de R$7 mil por aluno por ano, né? Tem municípios que gastam muito mais por aluno por ano e não chegam aos pés do rendimento dos alunos de Sobral. O que está acontecendo, né? Vamos investigar, vamos perguntar para esses prefeitos, vamos perguntar para os governadores desses municípios, né? onde esses municípios estão, o que está acontecendo, né? Então, recurso não falta não, Lacombe. Falta, não é questão da gestão, estrito senso. Falta, digamos assim, uma certa vergonha na cara na aplicação desses recursos em prol do aprendizado dos alunos.